Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos ter aqui mais uma conversa que eu acho que vocês vão gostar muito e temos hoje conosco Jorge Nuno Silva. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Um gosto de estar aqui. É um prazer enorme tê-lo aqui. Nós que não nos conhecemos pessoalmente, mas acabámos por nos conhecer indiretamente através de um colóquio em Paris sobre jogos de tabuleiro feito online. Isto são coisas Exatamente. bizarras que às vezes é preciso ir longe para ver quem está perto. É que o mundo é pequeno e o mundo dos jogos é grande. É verdade, é E de verdade. facto foi uma boa coincidência e ainda bem que participou no colóquio de Paris da Sociedade Board Game Studies, que é uma sociedade muito interessante, que teremos a oportunidade de falar mais à frente um bocadinho, e que reúne especialistas de várias facetas do mundo dos jogos e da sua história e cultura, que é muito interessante, muito interessante. Eu gostei muito do colóquio, foi fascinante, só tive pena de não conseguir ver todas as comunicações, porque foram muitas comunicações durante 3 dias, todas elas Exato. interessantíssimas. Para mim foi muito bom porque fiquei com a certeza que de facto há pessoas com muita qualidade e que estão a dedicar muito tempo e a investigar aqui uma série de assuntos relacionados com os jogos, todos os tipos de jogos, aqui chamemos de jogos analógicos, não é? Porque realmente tínhamos lá muitas variedades, muitas manifestações deste tipo de jogos. E é sinal de que é uma atividade, é uma área de investigação que está muito ativa e da qual podemos esperar várias coisas no futuro, digo eu. É verdade. E o estudo da cultura e história dos jogos tem-se desenvolvido muito nas últimas décadas. Antigamente, os jogos apareciam mesmo para o historiador ou para o arqueólogo. Não era bem só uma curiosidade, mas não tinha um estatuto muito próprio, era mais, identificava-se um jogo, muitas vezes identificava-se mal, mas identificava-se um jogo, procurava ver-se evidência de contactos entre culturas e assim, pelos seus jogos, mas hoje em dia já os jogos ganharam um estatuto e uma importância, quer na arqueologia, quer na antropologia, quer na história da cultura, etc., ganha uma relevância muito grande e já se estuda por si mesmo, e isso nota-se, por exemplo, no dinheiro dos projetos europeus de investigação, nomeadamente as ERCs, que há várias dadas ultimamente de vários milhões de euros para a investigação histórica dos jogos, que é uma coisa impensável há uns anos atrás, e hoje as equipas que trabalham nesses projetos de investigação são fortíssimas e o trabalho que desenvolvem é interessantíssimo, e ainda bem, ainda bem. Nós gostamos de jogos, ainda bem, sabemos apreciar. Sem dúvida, é cativante. Mas voltemos aqui à estrutura que eu normalmente tenho para estas conversas que fazemos aqui, que é a pergunta que eu faço sempre a toda a gente, que é: quem é o Jorge Nuno Silva? Bom, o Jorge Nuno Silva é um natural de Viana do Castelo, radicado em Lisboa, depois de ter passado uns anos nos Estados Unidos. Sou matemático por formação, doutorei-me nos Estados Unidos, e comecei a ligar mais a jogos de tabuleiro com o Fischer-Spassky em 72, naturalmente. E para a minha geração isso marcou, comecei a jogar xadrez regularmente, e a ler livros, e a estudar, e a entrar em torneios e coisas assim. Mais tarde, um bocadinho mais tarde, quando veio o 25 de Abril, a minha geração foi apanhada naquele momento em que, terminado o ensino secundário, não era permitido ingressar na universidade, havia um ano de paragem. Esse ano foi utilizado por muita gente para fazer o chamado serviço cívico, que depois veio uma coisa chamada ano propedêutico, coisa assim, e que eu utilizei para jogar muitos jogos em ambiente, como é que é dizer, em ambiente de jogo a dinheiro. E, portanto, muito jogo de cartas, muito dominó, para além do xadrez que jogava sempre. E eu falo neste tempo porque este tempo veio a revelar-se mais tarde útil para mim, porque
Quem sabe, quem já passou por esta experiência de jogar muito, por exemplo, jogos de cartas, sabe que adquire umas técnicas de raciocínio e de capacidade de memorização das cartas e do jogo, etc., que é muito útil em muitos outros jogos. É uma competência que se transfere e esta habilidade, mais tarde, veio a revelar-se. Muitos anos depois, eu estava a doutorar nos Estados Unidos, numa certa área da matemática pura, e nos Estados Unidos os programas de doutoramento têm de se fazer muitas cadeiras, e eu fiz uma cadeira de uma área que nem sabia que existia, uma coisa chamada Teoria de Jogos Combinatórios, com um grande especialista na matéria, o professor Berlekamp, e, enfim, abriu-se uma área de muito interesse. São jogos que têm um tratamento matemático especial, digamos, é uma área da combinatória dentro da matemática pura, é muitíssimo interessante, muitíssimo bonito, muitíssimo profundo, difícil, mas tem a ver com jogos. Há muitos teoremas difíceis que se enunciam como uma sucessão de jogadas num jogo concreto. É muito interessante, é uma área muito interessante. Bom, isto passou-se anos mais tarde, quando eu regressei a Portugal. Eu sou professor na Universidade de Lisboa, na Universidade Clássica de Lisboa, e comecei a promover um certo tipo de jogos de tabuleiro, que nós chamamos de jogos abstratos, entre o público em geral. Eu colaborava com a Semana da Ciência e Tecnologia, por exemplo, no Museu de Ciência, na Rua da Escola Politécnica, no Pavilhão do Conhecimento, no Centro de Ciência Viva, e comecei a promover estes jogos e fui incentivado a aumentar o tipo de iniciativa, a fazer crescer a divulgação destes jogos, ao ponto de criarmos um campeonato nacional de jogos matemáticos, é chamado assim, já vai na 16ª edição, que é uma organização fantástica. Mais de 100.000 estudantes portugueses participam neste campeonato, incluindo agora também Cabo Verde e outros países que se estão a associar ao nosso campeonato, e naturalmente com Madeira e Açores, etc. E pronto, o ministro na altura apoiou-nos muito e compreendeu a bondade do projeto, o professor Mariano Gago, e enfim, essa é uma das grandes realizações que nós, e quando eu digo nós, é a minha associação, a Associação Ludus. Eu chamo-lhe minha porque sou o fundador e sou o presidente, mas eu e uns amigos que gostamos de jogos matemáticos, gostamos de matemática, fizemos uma associação exatamente para promover uma maneira diferente e mais recreativa de viver a matemática. E pronto, e hoje em dia, depois mudei do Departamento de Matemática para o Departamento de História da Ciência na Universidade de Lisboa, comecei a dedicar-me à história dos jogos e relacioná-la com a história da matemática, e é uma área extraordinária. Aderi por volta de 2005 à Board Game Studies, já organizamos colóquios como este em que nos conhecemos em Paris, já organizamos 2 aqui em Portugal, um em Lisboa e outro em Ponta Delgada, e enfim, já tivemos um projeto FCT muito interessante, sobre o qual falarei um bocadinho mais adiante, e pronto, este é um tema infinito, como sabe, e andamos todos contentes no mundo dos jogos, muito satisfeitos, e felizmente hoje em dia inventam-se muitos jogos, quer abstratos, quer com tema muitíssimo bons, já para não falar em coisas de computador, muitíssimo bons, muitíssimo interessantes. É fantástico, este mundo dos jogos é muito bom. Estamos aí completamente de acordo que isto é um mundo fascinante, e aliás, eu diria que é tão fascinante que provavelmente isto até é uma forma de poder cativar alunos para o estudo da matemática e outras abordagens semelhantes, porque falámos aqui de como o seu interesse pela matemática e os jogos se combinaram, mas eu imagino que provavelmente também estes alunos, que quando descobrem que os jogos afinal se calhar são matemática, ou a própria matemática é jogos, são novas possibilidades que se abrem, não é? São novas possibilidades que se abrem, e os jogos de tabuleiro abstratos, como o xadrez, tipicamente, para quem não está familiarizado com o termo, são ótimos terrenos para ensinar e treinar o pensamento rigoroso e criativo.
que é a alma da matemática. E nos jogos temos um terreno perfeito para treinar regras e obedecer às regras, porque um jogo tem regras e tem de se cumprir as regras. No futebol não se pode marcar golos com a mão, coisas assim, mas tem de ser criativo. Tem de ser criativo para se ganhar e, portanto, esta tensão entre a criatividade e as regras é a essência da matemática também. 1 mais 1 tem de ser sempre 2, e se quisermos chegar a um resultado de 13, não vamos lá com 1 mais 1, temos de procurar outra maneira. E, portanto, há uma relação muito estreita e muito profunda entre o bom raciocínio matemático e o raciocínio da prática, que vem da prática dos jogos abstratos. E isso nós temos falado muito sobre isso, temos promovido estes jogos e a bondade desta ideia tem sido compreendida, nomeadamente pelos professores de liceu, que nos ajudam a divulgar estes jogos pelo país fora, e os alunos compreendem, e para além de ter muitas outras vantagens, mas estas já chegam para mostrar que isto é uma coisa importante e boa. Para além, já agora um pequeno parênteses, para além de integrarmos as atividades, estudantes com necessidades educativas especiais, que têm uma vida muito difícil e poucas atividades extracurriculares de qualidade preparadas para eles, e nós fizemos isso, e ao longo dos anos fomos produzindo materiais e condições que permitem, nomeadamente a cegos, amblíopes e surdos, praticar os nossos jogos, o que é muito importante também. Sem dúvida. Eu aqui, ao ouvir estas palavras, até me lembrei aqui de uma coisa, não é? Se estes jogos mais abstratos promovem, lá está este pensamento matemático, às vezes quase computacional, e depois podemos levar aqui para outras áreas, eu diria, não sei se concorda, que estes jogos também são uma forma, mesmo não fazendo aquele pensamento rigoroso de fazer todo o cálculo, eles dão uma certa flexibilidade mental para que, através de algumas heurísticas, consigamos rapidamente arranjar uma solução ou uma boa decisão, mesmo não fazendo todo o cálculo que isso obrigaria num cálculo matemático. Com certeza. Aliás, os jogos abstratos, eu dou o exemplo sempre do xadrez, que é o mais comum e as pessoas compreendem, embora haja milhares de outros jogos abstratos igualmente interessantes. Ninguém joga xadrez na perfeição. Ninguém, nem mesmo o AlphaZero. Ninguém joga na perfeição. Mas como é que se faz um bom jogador? Exatamente como disse, por experiência, tentativa e erro, etc. Ganha-se ideias, ganha-se sensibilidade, tenta-se reconhecer padrões no jogo e depois tenta-se implementar uma boa ideia que se tenha. E isto é exatamente o mesmo que o problem solving da matemática. Primeiro, mete-se as mãos na massa, como se costuma dizer, experimenta-se, vê-se o que é que há de ser, e quando se tem uma boa ideia, tenta-se demonstrar a ideia. E demonstrar a ideia, em matemática, uma demonstração, corresponde um bocadinho à solução de um problema de xadrez de jornal. O problema diz, as brancas jogam e dão checkmate em 2 lances. E quem souber a resposta pode enunciá-la. Joga dama F6. E se as pretas jogarem cavalo F6, eu jogo não sei o quê, mate. Se jogarem A6, eu jogo não sei o quê, mate. Isto é uma demonstração. E isto é exatamente o que se passa com a matemática. Primeiro a parte que nós chamamos a parte de ciência, de meter as mãos, experimentar, tentar colher boas ideias, tentar perceber a coisa, sentir intuitivamente o que é que estamos a falar. Depois vem a parte formal da matemática que diz, eu sei a solução. E sei a solução e provo que sei a solução. Então tem uma demonstração e, como toda a gente sabe, a matemática vive muito de demonstrações. Mas esse é o fim. O processo é feito de muitas outras coisas. A criatividade não vem com a demonstração. A criatividade vem num passo anterior de experimentação, de ideias esotéricas, bizarras, de um lado para o outro. Aí é a parte, digamos, científica da matemática. Depois vem a parte mais abstrata e formal da matemática. E isso é o mesmo no jogo de tabuleiro. Quando eu paro a olhar para uma posição à procura do que é que vou jogar a seguir, eu estou a experimentar na minha cabeça, e se eu for por ali, por acolá, talvez, etc. e tal. E depois tomo uma opção, sem nunca ter, muitas vezes não tenho, a maior parte das vezes não tenho, a certeza absoluta que estou a fazer o melhor lance, porque estes jogos todos que eu estou a falar são jogos infinitos, ninguém os joga na perfeição, e ainda bem, porque senão a coisa perde interesse. Quando um jogo se resume a um cálculo, perde interesse.
E, portanto, é este comentário que eu queria dizer para enfatizar o que o Miquel disse, de que, de facto, não é só o cálculo, é as ideias, a experimentação, a intuição, é isso tudo que faz parte deste processo e que está nos jogos abstratos também. Isso que disse, de facto, se toda a gente fizesse o cálculo para chegar à solução ótima, nós chegaríamos a uma coisa que, do ponto de vista do game design, ninguém quer, que é ter alguém meia hora à espera que alguém esteja a fazer todos os cálculos e quando chega a sua vez de jogar, isso é horrivelmente aborrecido. Por isso é que até chamou o termo paralisia de análise, que é uma coisa horrível e que destrói qualquer jogo. E destrói o aspecto lúdico do jogo. O aspecto lúdico do jogo faz parte aqui uma certa incerteza e uma certa volatilidade que o cálculo exaustivo poderia matar. Os nossos jogos não se rendem a cálculo exaustivo. Aliás, a maior parte dos nossos jogos, nem sequer os computadores jogam muito, muito bem. Porque são muito complexos, é só isso. São muito complexos. Claro que hoje em dia, se puséssemos o AlphaZero a jogar muitos jogos, ele atingia níveis muito altos. Mas o que está disponível para os nossos jogos não destrói o interesse lúdico dos jogos, o que existe hoje em dia. Sem dúvida. Há uma coisa que referiu aqui que eu já senti também, é que houve aqui o Jorge Nuno passou da área das matemáticas para a área da história. Eu também venho da área da engenharia e depois também fui fazer história por prazer pessoal e sempre senti aqui alguma estranheza em alguns colegas que viam aqui como é que é possível alguém gostar de números e de letras. E o caso aqui do Jorge Nuno, eu acho que é fascinante como é que alguém vem das matemáticas puras e vai para a história e aproveita aqui uma coisa que faz a conexão entre as letras e os números, que por vezes as pessoas gostam muito de fazer esta separação, quase uma luta entre uma coisa e outra, e nós percebemos que as coisas não são assim tão distantes quanto isso, não é? Não são. E essa divisão entre as ciências e as letras é uma divisão desgraçada e antinatural e muito injusta. E infelizmente tem-se perpetuado e passa de pais para filhos. E vê-se muito nos pais que acham que os filhos ou têm jeito para letras ou têm jeito para ciências. Não está certo. Não está certo. As pessoas não têm... São artificiais essas divisões. São muito artificiais. Que uma pessoa não possa apreciar da mesma maneira matemática pura e história é aberrante. É aberrante. Porque são duas áreas fascinantes. Claro que cada uma tem a sua maneira própria de pensar e de obter conhecimento, claro, como é óbvio, também a química e a física, todas têm a sua maneira própria de validar o seu conhecimento e de obter o seu conhecimento. Mas estas grandes áreas de conhecimento, como a história ou a matemática, não podem ser mutuamente exclusivas, não podem ser. Podem e devem coexistir. E, aliás, quando eu mostro uma pergunta que me iria fazer mais à frente. Na Universidade de Lisboa eu criei uma cadeira de História de Jogos de Tabuleiro. E nessa disciplina de História de Jogos de Tabuleiro eu levo os tabuleiros para as aulas e é meia aula falo eu, meia aula joga-se aquele jogo. Enfim, como é uma cadeira de História de Jogos, eu levo jogos, réplicas que eu mandei fazer, de jogos com 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, por aí fora. E é evidente que isto é uma aula que não é só técnica de jogo. Alguns jogos até são muito simples de jogar, alguns até são simples corridas com dados, mas a cultura que vem pegada a um jogo e a história são imensas, são fascinantes e dão aquilo que muitas vezes faltam nos cursos de ciências nas nossas universidades, nas nossas escolas, que é a cultura e a história que venha pegada, porque a matemática, de facto, pode ser muito árida e muito desagradável, é só números e fórmulas. Se for só números e fórmulas, é uma injustiça que se está a fazer também à matemática, também é mais do que isso, e precisa de ser mais do que isso. Claro que, se entregarmos a matemática só aos nerds, não saímos daqui. Temos de ter na matemática pessoas que apreciem e promovam esta abrangência e este ecletismo em que se insere a matemática e onde naturalmente a história não pode faltar, nunca, não pode faltar nunca.
Quer dizer, a história é importantíssima para isto tudo. Apreciar um conceito matemático e abstrair da história é uma coisa ridícula de tirar a piada toda. Quer dizer, se eu estiver a apreciar o Teorema de Pitágoras há 2500 anos ou o Teorema de Pitágoras hoje, são duas coisas radicalmente diferentes, não são a mesma coisa. O mesmo objeto cultural, perdão, o Teorema de Pitágoras, há muitos séculos atrás, na Grécia, no contexto do nascimento da geometria euclidiana, é outra coisa, é outra coisa. Ou até nos egípcios, lançar cordas para fazer um triângulo retângulo, para construir paredes, é outra coisa. Não é a mesma coisa que eu pegar num lápis num papel hoje em dia e estou num espaço qualquer, com uma geometria muito simpática e com uma axiomática qualquer, onde vale o Teorema de Pitágoras. Não é a mesma coisa. Portanto, a história é mesmo essencial. E isso vê-se quando se usa e se apela à história também para ensinar matemática, vê-se que a receptividade dos alunos também é diferente, né? Seja pelo lado da história das ideias, seja pelo lado do fait divers, da historieta, o que é que aconteceu à vida daquele fulano que teve uma vida interessante, morreu num duelo, muito jovem, não morreu, foi por causa de uma mulher, não foi, enfim, mesmo esses aspectos menos ligados ao conteúdo matemático, não fazem mal nenhum se estiverem ali também, não ocupam espaço, estão ali bem para integrar, se foi na Revolução Francesa, se não foi, etc. Essas coisas. Essas coisas eram as coisas que mais me fascinavam quando estudei matemática e física e o que é que seja, e lembro-me nas minhas aulas, por exemplo, atualmente e mesmo no momento, e às vezes quando eu próprio dou aulas, também tento fazer sempre esses enquadramentos, porque é uma coisa que nós aprendemos, acho que com os jogos, aliás, nós, enquanto espécie, adoramos uma narrativa, e provavelmente as narrativas são as formas mais antigas que nós temos de propagação cultural, e nós adoramos uma boa narrativa, e os jogos narrativos são formas poderosíssimas de passarmos conteúdos e conhecimento, e mesmo os jogos narrativos têm sempre uma economia de jogo, ou seja, têm sempre uma matemática por trás para dar sentido àquele sistema. Por isso é que também acho que esta separação é um bocado absurda, e eu diria que até os jogos podem ser uma forma de garantir que isto tem toda uma conexão que tem mais valor quando somada do que apenas dividindo em pequenas parcelas sem conexão. É o que me parece. Sim, sim, o todo é maior que a soma das partes, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E falou aqui desta aula. Então isto quer dizer que os alunos da Universidade Clássica de Lisboa podem inscrever-se em cadeiras de jogos de tabuleiro? Isto existe? Isto é real? Isto é real, já tem vários anos, com grande sucesso, tenho sempre uns 150 alunos. É uma cadeira destas FCSE, Formação Cultural, Social e Ética, qualquer coisa assim. São cadeiras opcionais para todos os cursos, eles podem escolher, e tem os créditos, valem os créditos, e corre muito bem. Corre muito bem. Quando fez anos o Monopólio, que fez anos, a RTP foi filmar uma das minhas aulas, e eu estava a falar sobre Monopólio, tinha lá uns jogadores mais entusiastas sobre Monopólio, a jogar e a explicar e tal. Porque mesmo o Monopólio, ao contrário do que muita gente possa pensar, mesmo o Monopólio é interessante e tem bons jogadores e maus jogadores, que é um critério para ver se um jogo é completamente destituído de estratégia. Os jogadores não são todos iguais no Monopólio. Há jogadores que consistentemente ganham, e enfim, e há artigos de matemática e assim sobre como jogar bem o Monopólio. Não é que seja uma coisa super complicada ou assim, é só para chamar a atenção que mesmo isso, mesmo apesar de ter dados, não é tudo só sorte ali. Por muitas razões, incluindo aquele ida para a cadeia, etc. Enfim. Eu sou um daqueles que está sempre a atacar o monopólio, mas mais porque o que me irrita é o facto de ser um monopólio dos jogos. Quando nós falamos num jogo de tabuleiro, o que é que surge na cabeça das pessoas? Um monopólio. E isso é tão castrador de tudo o resto que a mim é o que me chateia. Isso é verdade, mas por outro lado o Monopólio tem uma história muito interessante, porque aparece como Monopólio e na realidade é um jogo que foi inventado por uma senhora que é raro, muito raro, Lisa McGee. É um jogo que ela inventou exatamente ao contrário do que se possa pensar olhando para o jogo. Era para promover as ideias de um tal George, um economista, que tinha enfim,
tinha umas ideias próprias sobre o que é que se devia taxar, etc., para a distribuição da riqueza e não sei o quê, e o jogo era completamente diferente. Mas depois foi apropriado e modificado, e depois deu nisto. E deu nisto um jogo um bocado cruel, em que cada um quer levar os outros à miséria, e pronto, e deu nisto, e com as suas versões locais. Eu, quando era miúdo, joguei muito a versão local, aqui com o Freira Borges e aquelas coisas, aquelas ruas, mas todos os países têm o seu próprio monopólio, e há de haver monopólio Game of Thrones, há de haver monopólio Simpsons, há de haver de tudo, dá dinheiro, vende de uma maneira extraordinária. Mas a história em si do monopólio é interessante, e até é interessante ter sido inventado por uma mulher que registou a patente, era o Landlord Game, enfim. Tem uma história interessante. Dizia que a cadeira de facto funciona e os meus alunos aprendem a jogar jogos ao longo da história e depois são examinados, para além de umas leituras obrigatórias, são examinados sobre trabalhos feitos sobre jogos que não foram apresentados por mim. Portanto, eu aproveito também a oportunidade para aprender muitos jogos com eles, naturalmente. E a ideia fundamental que eu gosto de passar, e que eu creio que passa, é que os jogos são um objeto intelectualmente interessante. Este é o meu ponto fundamental, é passar esta ideia. E essa ideia passa. E os alunos depois começam a ver, olha, aqui um jogo com 4.000 anos, tem umas certas características, aquela gente também tinha outras características, e depois um jogo grego já é diferente, e depois um jogo medieval já é diferente. Enfim, ganha-se perspectiva, profundidade, e começa-se a trazer para dentro da matemática, para dentro das ciências, as coisas da cultura e da história que tanta falta fazem. E o jogo, como tem, até por causa da sua materialidade, é muito fácil aderir ao jogo. As pessoas gostam de mexer nas peças e tal, e ganhar e perder e aquelas coisas todas. E fica facilitada, a vida fica facilitada. É que eu gosto muito de ter criado esta cadeira. Depois criei outra também de jogos, mais técnica, que também está a correr bem, mas essa é muito mais técnica. Mas, portanto, existe espaço para falar com propriedade sobre jogos. E isto era outra coisa que também me interessa, até porque tem sido uma dificuldade e oportunidade. Eu tenho visto as duas coisas. Por vezes, quando queremos levar jogos para a academia, o efeito é de rejeição total, não, isto não faz sentido, não é sério, e noutros sítios faz-se tudo para promover estas abordagens inovadoras e disruptivas. E eu gostava muito de saber a sua experiência nisto, porque uma vez que foi uma pessoa que levou jogos e que lida com eles diariamente, qual é que é as reações da academia a esta coisa de abordarmos pelo uso dos jogos? A reação nem sempre é melhor. Muitas vezes eu ouço comentários de género, oh, lá vai Jorge Nuno com joguinhos. Joguinhos, este diminutivo diz logo tudo. É um diminutivo um bocadinho venenoso. Mas depois, quando as pessoas tomam contacto com o que andamos lá a fazer e com as realizações que temos feito, seja, somos editores de uma das melhores revistas internacionais de estudos de jogos, que é da Sociedade Board Game Studies, de que eu sou o Managing Editor, que editamos aqui em Portugal. E os colóquios internacionais que nós publicamos, com publicação de atas, etc., os livros que nós publicamos, os colóquios em que participamos, etc., a malta começa a ver que isto fia um bocadinho mais fino, até porque isto dos jogos começa a ser uma área académica respeitada. Quer os jogos a que o Miquel está mais habituado, quer os jogos a que eu estou mais habituado. São áreas cada vez mais respeitadas na academia. E, portanto, a coisa vai melhorando. Por exemplo, eu tenho outra cadeira em que dou História da Matemática Recreativa, em que dou, portanto, Matemática Recreativa e a sua história. E no sílabas, na descrição para esta cadeira, eu digo aos alunos que têm sempre de trazer para as aulas um baralho de cartas. Ao princípio, a malta torcia o nariz. O que é isto? Um baralho de cartas para uma aula de matemática e tal. Que coisa. Ora bem, mas depois eu explico, e durante o semestre
eu recorro ao baralho de cartas várias vezes. Um baralho de cartas é um objeto maravilhoso para ensinar montes de coisas de matemática, montes delas. Um baralho de cartas é um sistema de jogos extraordinário que não serve só para jogos, serve para milhares de jogos, como é evidente, mas serve para muitas outras coisas, e eu ilustro muitas coisas matemáticas com baralho de cartas. E aí a malta depois percebe, a malta depois vê que havia razão para trazerem baralho de cartas. Muitos alunos já andam sempre com baralho de cartas pelas piores razões, porque jogam jogos miseráveis quaisquer no bar da faculdade. Mas depois eu uso o mesmo material, para ilustrar conceitos, alguns profundos, bonitos, muito matemáticos, e claro que há vantagem em recorrer a um objeto que os alunos têm no bolso. Dá uma familiaridade e uma relação afetiva com os próprios resultados diferente. E isso é muito bom. E depois os alunos vão mostrar aos colegas fora da aula, e às famílias, aos amigos, etc. É muito interessante. E começam a olhar para o baralho de cartas de outra maneira, não andam só ali à procura da manilha de paus, começam a ver que o baralho de cartas é de facto um objeto sensacional, com muita capacidade, muita variabilidade, muita combinatória, e ainda por cima é bonito, está bem organizado, é uma coisa bonita, um baralho de cartas. Consegue dar algum exemplo de uma dessas coisas que podemos ensinar através de um baralho de cartas? Bom, nós temos muitas coisas que podemos mostrar. Deixa-me ver se eu tenho aqui o livro. Não tenho. Nós temos um livro publicado chamado Matemagia com Cartas, que é um livro de truques matemáticos, truques de cartas matemáticos. Os truques de cartas bons são sempre matemáticos, mas as pessoas não sabem isso, mas nós temos uma coisa chamada Circo Matemático, que agora vamos publicar este baralho de cartas desenhado pela malta do circo, que é muito bonito. Eu depois dou-lhe que é muito interessante. Mas, como eu dizia, esse livro é um livro de truques matemáticos que toda a gente pode fazer, e explicados porque todos eles têm uma arquitetura matemática. E a arquitetura matemática pode ser, num caso, um teorema, pode ser, noutro caso, uma propriedade da numeração em base 3, pode ser o princípio das gavetas, pode ser muitas coisas. E ao ensinar o truque, e a pessoa aprender a fazer o truque, e depois ao explicar porque é que o truque tem de funcionar sempre. O truque não pode falhar, são truques que em inglês chamam self-working card tricks, porque estão baseados em estruturas matemáticas, e há muita coisa de matemática que ali está, e eu faço-lhe chegar um livro para me explicar melhor, porque fica difícil aqui Sim, explicar isso, mas ficamos com uma ideia fascinante. É muito interessante. Aliás, nós também organizamos coisas de matemática recreativa internacionais aqui, e faz parte da tradição dos encontros de matemática recreativa ter sempre mágicos também. E nós costumávamos convidar na altura campeão do mundo, Leland Green, campeão do mundo esse que agora até é português, do Porto, Guimarães, o Hélder Guimarães. Mas nós convidávamos o Leonard Green, e depois ele estava connosco, falava muito connosco, etc. E é interessantíssimo ver como um homem absolutamente um expoente máximo da magia nos explicava os seus truques, as suas habilidades. O coração de cada um é uma coisa matemática, porque os truques não podem falhar. Não podem falhar. Depois pode-se pôr o mise-en-scène todo, pode uma pessoa vestir-se de negro, como o Copperfield, pode-se fazer essas macacadas todas, mas o esqueleto da coisa tem de ser matemático para ele não falhar. E isso é muito interessante. Isso é uma das coisas também que a gente se dedica, eu e a Associação Ludos, e assim. Fantástico. Por falar em... um bocadinho... Não, é perfeito, é mesmo isto que queremos aqui abordar. Por falar em adereços, por acaso, curiosamente, houve aí um artigo que andou a circular há pouco tempo, das interpretações todas do baralho corrente tradicional de cartas. Aquilo, eu na altura, quando vi aquilo, achei aquilo estranho. Obviamente que poderá ter muitas interpretações, e seguramente tem interpretações culturais, mas parecia que aquela interpretação, e eu acho que sabe
de qual é que eu estou a falar, quase que Sim. ignorava todos os elementos de game design e a matemática do baralho de cartas. Era tudo simbologias esotéricas sem referência É, matemática. é tudo simbologias esotéricas, como dizer que o Sporting ganhou o campeonato agora, o 19º campeonato, depois de 19 anos não ter ganho campeonato, ou que o Pote marcou 23 golos e afinal é o 23º campeonato, enfim, são coisas assim que não têm nada a ver com a coisa. Felizmente, nós temos em Portugal quem perceba muito de cartas, eu já agora vou aproveitar para partilhar aqui o meu ecrã, só para mostrar uma pequena imagem. Uma das coisas que saiu de um projeto FCT que nós tivemos aqui há uns anos, História dos Jogos em Portugal, eu, a autora deste livro, Fernanda Frazão, e uma arqueóloga, já agora, já vou falar dela a seguir um bocadinho, mas esta senhora Fernanda Frazão, que é a dona da editora Apenas, publicou neste projeto este livro, que é um livro muito bonito, muito bem executado fisicamente, e que é a grande obra de História das Cartas de Jogar em Portugal, que é uma história também muito interessante, tem muito que se lhe diga. Aqui está uma imagem muito interessante, porque no canto inferior direito da ilustração vê-se um as de espadas, que é um dragão, é uma serpente com asas, que é o chamado, identifica o chamado baralho português esse que os marinheiros se encarregaram de espalhar por esse mundo fora e ainda hoje se reconhecem traços dele no Japão, etc. Aqui temos a tal arqueóloga que trabalhou connosco, que fez este livro no mesmo projeto, que é a tal coisa dos jogos gravados na pedra, que eu já lhe mencionei em conversas fora desta de hoje. Pelo país fora, há jogos marcados na pedra, porque jogava-se muito, sempre se jogou muito no mundo, na Idade Média jogava-se muito, e aqui temos o jogo das covinhas, e temos aqui um Alquerque em baixo, e também é um livro muito interessante. Fizemos este percurso, andamos à procura de jogos pelo país todo, e fizemos uma coisa muito interessante. Este livro da doutora Linda Fernandes também correu muito bem. E outro que já conhece, que também saiu no mesmo projeto, foi a minha tradução do livro de jogos de Afonso X, um livro do século XIII, um livro lindíssimo e uma obra marcante para estudar a história dos jogos aqui no Ocidente. Um livro que existe um exemplar único no Escorial, lindíssimo, absolutamente fantástico, pelo grande Afonso X, o sábio, que ter dedicado um livro aos jogos no século XIII é uma coisa que nos pode parecer estranha, de um homem que escreveu sobre direito, sobre astronomia, fez canções, etc. Mas é muito interessante, muito, muito interessante. E já agora vou dar aqui um saltinho, se puder, só para, já que é de Leiria, para mostrar exatamente em Leiria onde é que está o tal jogo que eu descobri ali no Castelo. Está nas conversadeiras, na conversadeira do lado direito, visto daqui, daquela segunda janela à contada direita. E está aqui uma fotografia minha a olhar para o jogo. Embaixo à direita está o jogo, não se verá talvez bem, mas tenho no canto superior direito o esquema do jogo, é o Alquerque dos 12, e no canto inferior esquerdo como é que é a posição inicial deste jogo. Este jogo acredita-se que seja o precursor das damas. Este jogo jogava-se entre seções de risquinhos e depois, quando o xadrez se tornou popular, o tabuleiro de casas brancas e negras se tornou popular, o jogo migrou para as casas negras do tabuleiro de xadrez e joga-se só nas casas negras do tabuleiro de xadrez. Fantástico, porque o castelo esteve em obras e vai ficar disponível para as pessoas visitarem a partir de 22 de maio. Portanto, quem quiser ir ver este jogo, já pode. Pode ir ver, e eu espero que não tenham destruído, porque eu, como lhe disse, quando eu estive lá, tentei explicar que se devia pôr um acrílico qualquer em cima do jogo para as pessoas não se sentarem e não irem gastando a pedra, mas não tive sucesso. Isto já me aconteceu muitas vezes. Aconteceu-me desde Beja a Bragança, aconteceu muitas vezes. A malta não percebe. Eu digo que está ali um jogo, a malta encolhe os ombros e diz, tapei uns riscos e tal. Enfim, mas pronto, mas é assim. Portanto,
Já agora que estou a partilhar o ecrã e comecei que me ia perguntar, já falamos aqui do campeonato de jogos, isto é um aspecto de uma final, já há uns anos, em Braga, e as pessoas ficam muito admiradas. Estes alunos que estão ali embaixo da t-shirt branca estão a jogar, são para uns 400, estão a jogar ao mesmo tempo, em silêncio, ninguém os manda calar, estão em silêncio, estão a puxar pela cabeça, estão a jogar jogos difíceis e estão todos contentes. Portanto, a ideia de que para ter as crianças contentes é dar-lhes coisas fáceis é um erro criminoso. Não tem de ser assim. Pode ser coisas difíceis, desde que sejam interessantes, naturalmente. Exatamente. Que não sejam só difíceis por ser difíceis. Ninguém gosta de esbarrar contra uma parede, mas fazer uma escalada interessante toda a gente gosta. Portanto, isto prova isso e enfim, é fantástico. É uma realização de que nos orgulhamos muito e conseguimos fazer disto uma joint venture entre nós, a Associação Ludos, a SPM, a APM e a Agência Ciência Viva. Portanto, somos 4, formalmente, as instituições ligadas ao campeonato, que espero se vá reatar em 2022, suspendemos por causa da pandemia, e será no Centro de Ciência Viva de Aveiro. Isto é, será co-organizado com a fábrica de Aveiro e será num daqueles pavilhões que há em Aveiro da Universidade, não sei agora bem qual. Já falei um bocadinho da Associação Ludos, só para mostrar aqui à direita as entradas, os links para as nossas revistas. Temos 3 revistas, 2 delas internacionais, que é o Board Game Studies e o Recreation Mathematics Magazine, 2 revistas de sucesso, bem indexadas e, enfim, com grandes autores a colaborar, e uma do meio é a matemática dos primeiros anos, uma coisa muito importante, a matemática elementar, que é um tema, enfim, não cabe agora aqui na discussão, mas é um tema que precisa de atenção, muita atenção. Esta revista é em português, as outras naturalmente são internacionais, são em várias línguas, normalmente em inglês. Enfim, as nossas atividades andam à volta disto, temos formação de professores, onde também usamos jogos, e temos, enfim, colóquios, etc. Quem quiser pode visitar. Vou-me antecipar a uma pergunta de Miquel sobre a exposição de jogos que está no Museu da Ciência, que o nome em sigla é MUNHAC, que é Museu de História Natural e da Ciência, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, na antiga Faculdade de Ciências. Portanto, este é um exemplar, é um jogo muitíssimo interessante, com uma história muitíssimo interessante. É um jogo de sala de aula criado no século XI. Está aqui uma imagem de um manual, chama-se Ritmomaquia, porque é uma guerra entre números, e, enfim, e depois, quando houver visitas guiadas, eu tenho todo o gosto em mostrar ao Miquel, ou seja, a quem for, a exposição é pequena, uma sala só, no Museu de Ciência, e este é um dos jogos muito interessantes que lá está. Este tem uma história fascinante, porque é o jogo mais antigo de sala de aula, era obrigatório os alunos saberem, e como vem do século XI, vem ainda de antes de existirem universidades, e, portanto, isto era dado como matéria, digamos, de aritmética aos alunos dos mosteiros e igrejas. Depois, quando se criaram as universidades, também se usou nas universidades, e Paris vendia o jogo e promovia, e Oxford, e Bolonha, etc., e só muitos séculos depois é que o jogo acabou por falecer, e também em circunstâncias que são culturalmente interessantes, historicamente interessantes do ponto de vista matemático, porque têm a ver com o currículo, etc. É muito interessante. Portanto, quem quiser, por favor, apareça no Museu de Ciência, tenho todo o gosto em receber, seja quem for, para falar destes joguinhos. Eu vou lá de certeza absoluta quando for possível. Ok, quando quiser, eu tenho todo o gosto. Tenho todo o gosto. Já lá recebi muita gente, me levo lá os meus alunos também, levo lá os meus formandos muitas vezes também, já levei lá um Presidente da República, etc. Enfim, pessoas que tenham curiosidade, tenho todo o gosto. É uma exposição um bocadinho diferente do habitual, porque são jogos que não existem hoje em dia, são réplicas construídas
à base da investigação, naturalmente, e, portanto, é uma coisa bonita. E, ainda por cima, são todos muito bonitos, os tabuleiros. São muito bonitos. Eu falei-lhe, na tua conversa privada, das coleções de joguinhos com livros que publicamos no Público Visão aqui há uns anos, em 2 anos consecutivos. Tenho aqui a publicidade da altura desta primeira coleção. Portanto, são 10 livrinhos e cada um vem com um jogo. Neste caso, a coleção chamava-se Jogos com História. Cada livro está à volta de um matemático. O número 1 é o Fibonacci, o número 2 é o Pitágoras, o número 3 é o John Connor, etc. Por aí fora. E cada livro fala um bocadinho da matemática desta pessoa e fala um bocadinho do jogo que acompanha o livro. E foi um grande sucesso. Vendeu-se muito bem. Está aqui a coleção toda, Mandelbrot, Arquimedes, Luca Pacioli, Galois, Al-Khwarizmi, Euler. Por exemplo, este Euler tinha este puzzle, o pentágono mágico. Enfim, foi o último desta série. Euler, um matemático do século XVIII. Isto também nos ajudou muito, porque hoje eu encontro estes jogos nos clubes de matemática das escolas, muita gente tem, muita gente conhece, e toda a gente, ou muita gente reagiu bem ao facto de, no mesmo livrinho, haver um texto sobre o jogo em si e um texto sobre matemática. Ligeiro, naturalmente, mas de matemática. A gente pode também falar de matemática. Quer dizer, a gente fala de tudo, a gente fala de basquetebol, a gente fala de futebol, a gente fala de coisas que não sabe jogar. Porque é que não é falar de matemática também? Não é preciso ser matemática para falar de matemática, pode-se apreciar coisas da matemática sem ser um profissional da matemática. Assim como eu posso ir ao futebol e comentar futebol ou outra coisa qualquer. Bom, e já agora, só para acabar estes pequenos slides que eu preparei, isto são mais outputs desse projeto FCT que nós tínhamos. Este é o caso do Mosteiro da Batalha, que é perto de Leiria o suficiente. O Mosteiro da Batalha é um caso muito interessante, porque tem muitos jogos em grafito originais do tempo da construção do mosteiro, que por um acidente químico qualquer não saíram com a chuva e com o tempo. De maneira que é muito interessante ver aqueles grafitos. Isto para além de outras coisas que têm gravadas na pedra, mas os grafitos são muitíssimo interessantes. E nós fizemos um livrinho, eu e a tal arqueóloga, a Lídia Fernandes. Vale a pena visitar o Mosteiro da Batalha com os olhos abertos para ver os grafitos, para não julgar que são só riscos, para ver mesmo. Aliás, em Leiria, aqui há uns anos, houve uma exposição muito interessante nas Cortes, naquela coisa do Mário Soares, aquela na Fundação, Casa sim. Mário Soares. Houve lá uma exposição feita pelo Jorge Estrela. Uhum. Ele era uma pessoa fascinante também, Jorge Estrela, e ele identificou montes de grafitos no mosteiro, nomeadamente ou principalmente os barcos. Os desenhos dos barcos, ele identificou-os, que tipo de barco é que era, não sei o quê, coisas que eu não sei nada. Mas tinha 3 painéis da exposição dele, que eu fui lá ver, sobre jogos. Tinha 3, que é interessante, até tinha imagens do Afonso X e tudo. E já agora, esta também é interessante para os portugueses, que é o caso do tempo romano de Évora. Aqui está gravado, aqui nesta coleção dos livros da Apenas, está aqui um jogo que é o chamado Jogo do Moinho, eu creio que toda a gente conhece. Em inglês é Nine Men's Morris, em português é o Jogo do Moinho. E acontece que, deixem-me ver onde é que eu estou, se eu tenho aqui, onde é que eu tenho isso? Tenho de encontrar isto, peço desculpa que eu isso queria mostrar. É isto aqui. Uhum. No templo romano de Évora, naquela pedra que eu identifico aí com a seta, portanto, quem for lá tem de ter cuidado, tem de aproximar-se do templo de frente, ir pelo lado esquerdo e procurar bem, porque
como se vê nesta imagem que eu vou mostrar agora, o jogo vê-se mal. Eu conheço este jogo há muitos anos, ele já se viu melhor, mas a poluição, etc., vai estragando isto. Ora, o que é que acontece com este jogo? Este jogo é um moinho, que está aqui, que é um moinho que está descrito também se chama Alquerque de Nove, e era o nome que o Afonso X lhe deu. Esta é uma imagem do Afonso X. Mas este jogo aqui, como se vê, está na vertical. Está numa pedra na vertical. E, normalmente, quando isto acontece, quando aparecem jogos na vertical, a interpretação mais usual dos historiadores e assim é dizer, bom, isto não é um jogo, isto é um símbolo, é uma coisa para dar boa sorte, é uma coisa pagã, é uma coisa isto, aquilo e tal. Vão por aí. Mas acontece que, neste caso do templo de Romano de Évora, segundo dizem os arqueólogos, e este templo foi estudado por muitos arqueólogos, incluindo equipas estrangeiras, todas muito sofisticadas, que estudaram isto e garantem que o nível do solo era a base das colunas. Tudo isto estava enterrado, desde a sua construção no século I. Se tomarmos isso como verdadeiro, então este jogo que está na pedra foi jogado na pedra enquanto a pedra estava no estaleiro. E então, se isso é verdade, então esta é uma evidência raríssima de que o jogo do moinho era um jogo romano e não medieval. Portanto, isto tem muita coisa interessante para se discutir, esta coisa dos jogos na pedra. E, enfim, e como estão a ver, como está a ver o Miquel e quem vir o seu vídeo, isto é um tema também fascinante. Eu agora vou deixar de partilhar o ecrã porque estou a monopolizar isto e não queria monopolizar mais. Nada disso, isto é super, super fascinante. E é mesmo muito importante. Isto era alguns dos tópicos que eu até tinha previsto para falarmos, já foram aqui mais ou menos abordados, mas uma das coisas, por falar aqui em monopolizar tempo, era que um desafio que era explicar-nos, a nós que estamos aqui a assistir, em cerca de 10 minutos, a história dos jogos de tabuleiro no mundo. Esse é um desafio que eu não consigo cumprir. A história de jogos de tabuleiro é muito interessante. Quando nós olhamos para os jogos mais antigos, nós temos a sorte, por exemplo, na Mesopotâmia, portanto estou a falar da Babilónia há 3.500 anos, há 4.000 anos atrás, e o Egito, por exemplo, são culturas em que os ricos, quando morrem, têm túmulos protegidos e levam coisas que podem fazer falta para a vida eterna. E então aparecem assim jogos nas pirâmides, por exemplo, aparecem jogos, na pirâmide do Tutankhamon, aparece um jogo muito conhecido, e na cidade de Ur, na Mesopotâmia, um arqueólogo inglês de há uns 100 anos atrás, Sir Hooley, descobriu também os jogos chamado Royal Game of Ur, por causa de estar num túmulo importante. São jogos fascinantes. Este do túmulo de Ur é ainda mais fascinante porque, para além de ser lindíssimo, se quiser eu procuro uma imagem rapidamente, para além de ser lindíssimo, há vários exemplares hoje em dia, no Museu Britânico, no Museu do Cairo, em Paris, nos museus da Idade Média, assim, e nos museus do Louvre, etc. Existem vários exemplares, são todos muito bonitos. Mas na Mesopotâmia usava-se muito as tabuinhas de barro para escrever, e apareceu uma tabuinha de barro que, depois de algumas vicissitudes, houve o curador Irving Finkel, do Museu Britânico, descobriu as regras do jogo, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Nós temos um jogo que sabemos jogar com as regras originais a uma distância de uns 3.500 ou 4.000 anos, que é extraordinário, é fascinante. O jogo é um percurso, tem 20 casas, há 2 jogadores, cada um tem 5 ou 7 peças, creio eu,
e tem uns dados muito engraçados, que são piramidais, são umas piramidezinhas, uns tetraedros. No fundo são dados binários, mas o formato é aquele, e nós sabemos jogar. É um percurso que faz-nos crer que será o antepassado mais antigo do gamão. Faz-nos crer que seja isso. É um jogo de uma mecânica relativamente simples, mas que eu ponho os alunos a jogar, e o jogo tem o seu drama. Tem o seu drama e tem algumas escolhas para fazer, porque é preciso, em cada momento, escolher que peça jogar e que peça deixar quieta, etc. Portanto, tem que se lhe diga, não é completamente desprovido de participação do jogador, como é, por exemplo, o nosso jogo da Glória, que não tem participação do jogador. O jogador lança o dado, anda com o mequinho e não faz mais nada. E depois, se caiu numa casa boa, fica contente; se caiu numa casa má, fica triste. Não há mais nada a fazer. Mas estes não. Este jogo tem que se lhe diga ainda alguma coisa. Aliás, o gamão tem vários ancestrais. O próprio Afonso X gostava muito do jogo do gamão, tábuas, como se chamava, e inventou variantes e tudo, uma coisa bem feita. Era um game designer também. Era um game designer, mas surpreendente, porque, por exemplo, ele precisou de criar um dado, um D7. E ele diz, bom, para fazer um D7, pode-se fazer assim. Faz-se um prisma pentagonal, com pentágono regular, e, portanto, o prisma, se for longo, quando se lança, sai uma das 5 faces laterais, quase sempre, mas diz ele, se tornar cada vez mais pequeno, há de haver uma altura em que equilibra com a probabilidade de serem as bases. Ora, isto é um raciocínio sofisticadíssimo. Parece um raciocínio de cálculo infinitesimal. E, de facto, é verdade. Isto, assim, teoricamente, consegue-se fazer um dado de 7 faces justo, que é engraçado. É engraçado. Portanto, o homem tinha neurónios na cabeça e tinha gosto pelos jogos. Chamou-lhe Imperador, a variante dele, porque ele também chamava Imperador a si mesmo. Depois disso temos um jogo relativamente semelhante no Egito, também de dados, agora com 30 casas, e também é um percurso. Também é um percurso e, portanto, há aqui uma alegoria óbvia ao percurso da vida, nascer, ter um percurso e morrer e tal. Tanto quanto eu sei, o primeiro jogo de estratégia pura, portanto, sem dados, sem nada do género, será da Grécia, um jogo em que as peças tinham um movimento da torre do xadrez, todas elas, e a captura era chamada captura por custódia, isto é, quando uma peça adversária ou um grupo conexo tem um adversário de cada lado, e é como se fossem 2 soldados a pegar na vítima e a levá-la para a cadeia ou qualquer coisa assim. Portanto, é o jogo Peteia, jogos desse género, que depois passam para os romanos também, Ludus Latrunculorum, coisas assim. São jogos muito semelhantes, são essencialmente jogos com peças todas iguais, ou quando muito, uma diferente, e que se movimentam no tabuleiro de uma maneira livre, como uma torre. E desses jogos há muitos por aqui, há vários que se encontram aqui na Europa, porque os romanos andaram por aí, não é? Conquistaram muito. E há jogos com histórias isoladas, digamos assim, mais ou menos isoladas do fluir do tempo, como, por exemplo, o Jogo da Glória. É um jogo muito interessante, o Jogo da Glória, e que eu hesitei em pôr nas aulas, porque, como eu disse há pouco, não tem participação do jogador, mas é um jogo que, curiosamente, é divertido de jogar. É divertido de jogar. E eu mandei fazer tabuleiros, etc. e tal, e hoje em dia uso nas aulas, com grupos de 4, 5 alunos para cada tabuleiro, e toda a gente se diverte muito, ao ponto de eu e um colega da Universidade de Lisboa, meu colega e grande amante de jogos também, João Pedro Neto, e grande inventor de jogos também, inventou um jogo famoso chamado GoNect. Fizemos um artigo, estudamos
as razões que levam este jogo a ser divertido, sendo um jogo em que o jogador não tem participação nenhuma. Porquê que isto é divertido? Quer dizer, há alguns dados que nós identificamos que tornam este jogo divertido e estudamos. Mas, bom, isso depois fica para outra conversa. Mas este jogo da Glória, que lá fora chama-se Jogo do Ganso, foi um jogo inventado por encomenda pelos Médici para oferecer como prenda ao Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha. E era uma prenda. Era só uma prenda. E lá contrataram um fulano para criar um jogo. Ele criou e fez um boneco, uma espiral, 63 casas, joga-se com 2 dados, e há um percurso, na casa 6 tem uma ponte, na casa 58 tem a morte, etc. Um dado número de acidentes. E este jogo, que não tem participação nenhuma do jogador, que se poderia esperar que desaparecesse, assim como apareceu, até porque fez-se como uma prenda para um rei, este jogo ficou viral, como se diria hoje, e ainda hoje se imprimem e vendem estes jogos exatamente com as mesmas regras por todo lado. Portanto, há aqui um fenómeno darwinista qualquer, que este jogo sobreviveu, e outros que podiam parecer muito interessantes, como o Ritmomaquia que eu mostrei, faleceram inapelavelmente, ninguém pega neles para jogar. Enfim, a história é muito interessante porque a escolha dos acidentes no percurso regeu-se pelo que na altura seria a vanguarda do conhecimento filosófico, isto é, a cabala, isto é, a numerologia. Aqueles números não estão ali por acaso. Por exemplo, o percurso tem 63 casas, porque é 7 vezes 9, porque tem a ver com as idades do homem, que tinha 9 períodos de 7 anos. Enfim, é uma maravilha e tem uma certa magia, porque o jogo está aí, não morre. Enfim, outros jogos têm eles próprios uma história muito longa e muito interessante por muitas razões, principalmente o xadrez, naturalmente. O xadrez tem para aí uns 1500 anos, nasce lá para a Pérsia, os árabes pegam nele. Como sabe, os árabes não podem representar objetos nem pessoas e, portanto, o xadrez, que no princípio era soldados e carros de combate, elefantes, etc., passou a formas abstratas. E quando os árabes invadiram aqui a Europa, trouxeram o xadrez com formas abstratas, e a Europa é que meteu lá os bispos e os reis e tal, e aquela coisa toda, porque o jogo, no fundo, é um jogo abstrato, é só as regras que interessam. E o jogo, enfim, e foi evoluindo, as suas regras foram evoluindo, sendo que o maior salto que as regras deram foi no século XV, em que a dama começou a ser poderosa em vez de ser a peça mais fraca, e o bispo também ficou uma peça mais civilizada, porque era uma peça que só dava um saltinho de 2 casas. E isso é uma coisa extraordinária, ter uma mulher a ser a peça mais valiosa. Começou a chamar-se a esse tipo de xadrez La Rabiosa, a raivosa. E dizem que era por causa da Isabel II de Espanha, provavelmente terá sido, que era uma mulher fortíssima. Enfim, portanto, o xadrez tem uma história fantástica e hoje, e desde há muito tempo, é o jogo mais praticado no mundo, se considerarmos as variantes orientais também, porque o xadrez não é bem um jogo, o xadrez é uma família de jogos. Tem o xadrez chinês, japonês, coreano, etc. E o nosso. Há muitos xadrezes. Aparentemente aparentemente vem todo do mesmo lado, mas ainda há um historiador ou outro que acha que o xadrez chinês foi primeiro, coisa assim, e enfim, portanto há coisas que não são propriamente pacíficas. Por outro lado, a procura na história dos jogos, da transmissão, por exemplo, por conquista, o conquistador levar os seus jogos para o terreno do conquistado ou vice-versa, tem-se provado ultimamente que há jogos que transmitem bem, que passam bem entre culturas, quando há casos destes, contactos fortes entre culturas, e há outros que não. Portanto, não é automático dizer a cultura tal conquistou o país tal, portanto expandiu os jogos. Alguns foram, outros não foram. É estranho, mas é assim. E, portanto, há jogos muito difíceis de estudar, como, por exemplo, os Mancala, que se jogam em buraquinhos no chão e que aparentemente foram criados em vários sítios do mundo.
e em África, na Ásia também aparecem, etc., pode não ter sido migração dos jogos. Também é estranho, por exemplo, algumas destas pessoas do Board Game Studies fizeram um estudo aqui há uns 10 anos ou mais, no Brasil, na Amazónia, foram as zonas em que o contacto com o mundo, digamos assim, é muitíssimo recente, e viveram lá com as pessoas, e as pessoas acabaram por mostrar os jogos, porque também é estranho, mas normalmente este tipo de situação, as pessoas escondem os jogos por qualquer razão, não mostram. Mostram as brincadeiras de criança, mas não mostram os jogos dos adultos. E quando mostraram os jogos dos adultos, havia jogos tipo Alquerque. Pode ter sido que os espanhóis tenham levado para lá, os portugueses, pode ter sido, mas também pode ter sido recriação. Portanto, há muitos mistérios ainda por aí. Por outro lado, os jogos hoje estudam-se não só o jogo em si, as regras assim, que é a primeira coisa que eu estudo e quero ver e quero perceber e tal, mas também o seu enorme contexto. Um jogo nunca é só um jogo é o tabuleiro, as peças, os jogadores, o ambiente, é tudo isso faz o que é um jogo. E, portanto, aumenta muito a dificuldade do estudo, mas também aumenta muito o prazer de o estudar, porque fica, de facto, um assunto absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. E mesmo a história moderna também é fascinante. E o movimento de jogos, incluindo os de computadores e incluindo os estudos de psicologia associados e, enfim, há muita coisa que hoje em dia, que ela saberá melhor que eu e os seus seguidores melhor ainda. Mas, enfim, a história dos jogos é uma coisa fascinante. Quer pelos jogos em si, quer pela história, pela cultura, e sim. Eu aqui estou no meu gabinete de trabalho em casa, e eu vou só mostrar já agora, mas ali ao fundo, não sei se vê, acho que se vê, mas eu tenho uma linda mesa de xadrez, com as minhas pecinhas de xadrez, as peças de xadrez que eu comprei em 1972, quando comecei a jogar a sério, estão aqui e tal. Enfim, eu gosto muito de alguns jogos. O jogo que jogo mais é o xadrez, naturalmente. Acho que o xadrez tem uma mágica qualquer, uma magia muito, muito estranha qualquer. Já agora, uma coisa que eu chamo a atenção por causa do xadrez é nas áreas intelectuais que nós conhecemos, há crianças maravilha só em 3 áreas, que é a música, a matemática e o xadrez. Não há crianças maravilha como o Mozart em mais nenhuma arte que não seja a música. Não há nenhuma criança maravilha em outra ciência que não seja a matemática. Não há nenhum miúdo de 6, 7 anos, 10 anos a fazer maravilhas em física ou em química. Não há. Só em matemática. E em matemática há, de facto, génios prodígio que rebentam com tudo e são super inovadores. E nos jogos só há um jogo em que há crianças prodígio, que é o xadrez. E isso é muito estranho, porque há jogos que nós conhecemos muito intelectuais, muito abstratos, muito complexos, mas não produzem crianças prodígio. O que é estranho. É estranho. Há quem diga, há já neurocientistas a estudar exatamente este fenómeno, à procura no cérebro, da zona do cérebro, que há de ser comum a estas 3 atividades, e há um neurocientista suíço que tem resultados positivos sobre isso, identifica um sítio do cérebro daqueles que acende uma luzinha quando se passa alguma coisa relacionada com música, matemática ou xadrez. E, enfim, e há quem diga que no fundo é porque a um nível muito subterrâneo é matemática. Estas 3 atividades são matemática. Enfim, falar nisso, é só uma curiosidade. Por falar nisso, em áreas subterrâneas eu acho que consegui cumprir aqui os 10 minutos para abordar muitos jogos importantes da história dos jogos da humanidade. Houve aqui coisas que eu acho que ficaram aqui quase subliminares, que é as mútuas influências de elementos dos jogos uns nos outros. E uma das coisas que realmente são importantes são os mecanismos de jogos. Muitos que passam de uns para outros, influenciam,
etc. e tal. E mesmo nos novos designs daquilo que nós chamamos de jogos de tabuleiro modernos, se nós formos fazer algumas análises mais a fundo, nós vamos encontrar imensos mecanismos que vêm destes jogos mais antigos. Por exemplo, as mancalas é um exemplo dele. Há imensos jogos atuais a usar esses mecanismos de mancalas para simular coisas e dando-lhe um tema, até às vezes uma coisa que supostamente era abstrata. E isto será provavelmente uma área de investigação também, conseguir encontrar aqui o padrão que liga todos estes modos de representar estas relações e estas regras, que no fundo os mecanismos são regras de jogos. Que se calhar exatamente, existe um projeto liderado pelo Cameron Brown, da Universidade de Maastricht, que ganhou uma ERC, que é um projeto chamado LUDI, com 2 I's, basta fazer Google a LUDII, e está a fazer exatamente isso, a identificar o que ele chamou ludema, como o gene lúdico que transmite, influencia e passa de um lado para o outro, e está a tentar fazer um estudo altamente apoiado por computadores e programação, etc., para identificar a genealogia a nível genético dos jogos e como é que passam de uns para os outros, como é que influenciam, etc. É um trabalho fantástico e mereceu 2 milhões de euros da Comunidade Europeia. Portanto, é um projeto levado muitíssimo a sério. Eu já participei em alguns encontros da equipa na Alemanha e é fascinante o que estão a fazer, e se visitar a página deles vê que o output é já impressionante. Eles têm uma biblioteca de jogos muito boa e para todos os jogos eles desenham uma inteligência artificial baseada nos ludemas de cada jogo e vão identificar os ludemas e, portanto, esse trabalho que disse está neste momento a ser feito, com o apoio não só de pessoas como o Cameron Brown, que é um informático, mas com muitos historiadores de jogos, arqueólogos, etc. Está a ser um trabalho muitíssimo interessante e que eu creio que vai produzir trabalho muito relevante e muito interessante de seguir. É um trabalho dificílimo, me parecia uma coisa gigantesca, mas, enfim, está a ser tentado e bem tentado, e é um gosto ver. Portanto, eu convido os seus seguidores a procurarem o projeto LUDI na internet. Eu assisti a essa comunicação no simpósio e foi incrível ver o potencial que isto pode ter de futuro, não é? O grau de dificuldade, mas o potencial. Outra coisa que eu gostava aqui de falar consigo era, há muitos autores, especialmente quem se está a dedicar a estes novos designs de jogos, que dizem que, aliás, diziam até ao início da pandemia, porque houve agora aqui algum resfriamento, que nós estávamos a viver na idade de ouro dos jogos de tabuleiro, porque parecia que nos anos 80 com os computadores iam desaparecer e que pensaríamos, ou pensariam algumas pessoas que seriam obsoletos e que as pessoas iam deixar de jogar estas coisas, mas o que é verdade é que no início do ano 2000, no novo milénio, houve aqui um ressurgimento pelo interesse pelos jogos de tabuleiro, e pelos jogos de tabuleiro, quando digo jogos de tabuleiro, digo jogos analógicos, com jogos narrativos, com jogos de miniaturas, essas coisas todas, um reforço imenso. Eu diria que está ligado também aos efeitos da pós-digitalização, não é? Esta procura pelo contacto físico, pelaquela materialidade que nós agora com a pandemia percebemos que não queremos viver tudo no mundo digital, gostamos de mexer nas coisas, não é? Essa dimensão, e estarmos com as pessoas, não é? Interagirmos uns com os outros, a tal relação até com o círculo mágico que permite que nós sejamos fisicamente e sejamos transportados para outra realidade numa partilha de uma atividade física. Eu tenho muita curiosidade, uma vez que vem desta área dos jogos mais históricos e dos jogos matemáticos, como é que vê esta tendência gigante desta procura por novos jogos, de pessoas que às vezes até já nasceram a jogar jogos digitais e que voltam a estas novas abordagens? Eu vejo isso com muita simpatia. Quando eu era mais novo, ter um bom jogo de tabuleiro, havia poucos, mas nós ouvíamos falar. Por exemplo, saiu o Risk, alguém inventou o Risk, um clássico, não é? E nós não tínhamos, em Portugal não havia, nós tínhamos, se conhecíamos algum amigo que ia ao estrangeiro, pedíamos às vezes um jogo de tabuleiro que era fascinante. Nós apreciávamos, havia poucos. Hoje em dia
passa-se para além desse aspecto do pós-eletrónico, que é evidente. Eu acho que sempre houve apetência por um bom jogo de tabuleiro e hoje em dia há resposta. Hoje em dia fazem-se muito bons jogos de tabuleiro, que como não se fazia provavelmente há 50 anos atrás. Criam-se jogos fantásticos, aquele festival na Alemanha, de Essen, vê-se lá jogos de uma qualidade extraordinária, lindíssimos, interessantíssimos, e nós não temos muito, mas, por exemplo, a tradição das famílias da Europa do Norte jogarem jogos de tabuleiro em conjunto e assim, em família, é muito interessante, é uma coisa importante para o desenvolvimento, para a vivência familiar, para o que quer dizer estar em família, é uma coisa muito interessante, e eu vejo com muito bons olhos que se volta de facto à materialidade, e agora com uma diversidade tão grande de jogos bons, não há razão para não jogar em família, em amigos, etc., bons jogos de tabuleiro, porque hoje nós podemos não gostar dos mesmos jogos, mas depois de 10 minutos de conversa nós chegamos à conclusão que há alguns jogos que nós gostamos ambos e podemos jogar. Isso antigamente não era assim. E agora deixa-me dizer, surpreendeu-me, quando comecei a dar esta cadeira na faculdade, eu julguei que sabia de jogos, julguei que conhecia, mas claro, a minha idade não é a mesma dos meus alunos, e quando comecei a perguntar-lhes sobre os jogos que eles jogavam, que jogos é que jogam e tal, aprendi sobre imensos jogos e percebi que os alunos que me pareciam uma categoria homogénea não é nada, mesmo a nível de jogos. E mesmo eles não sabiam de jogos dos colegas. E são muitas comunidades, dentro de umas dezenas de alunos, há várias comunidades de jogos e vários estilos e vários gostos e assim. E é interessante isso, porque eu acho que essa escolha dos jogos preferidos é uma coisa profunda, é uma coisa profunda. Não é uma coisa superficial que se muda de um dia para o outro. Cada pessoa tem os jogos que gosta e é por ali que vai, é aquilo que gosta de fazer e de jogar. Então eu aprendi uma diversidade de jogos estonteante ao princípio. Para mim era absolutamente estonteante, era tanto jogo que eu nunca tinha visto, que é fascinante. Isto já para não entrar nos jogos de computador, que naturalmente os jovens sabem muito, e eu sei pouco, e jogos de consola e assim, e que alguns são interessantes também, e enfim, e muito diversos, e mais uma vez, alunos diferentes jogam jogos diferentes. Nem toda a gente joga o Magic the Gathering, nem toda a gente. É muito popular e tenho alunos que até são jogadores que vão ao estrangeiro jogar e tal, e há outros que não tocam nisso, não gostam. Não. Enfim, a diversidade é muito grande. Isso é bom, isso é bom. O mesmo passa-se também um bocadinho nos jogos mais abstratos, também o número de jogos inventado por dia é impressionante hoje em dia. Hoje, nos nossos tempos é impressionante. Inventa-se muitos jogos e muito bons. Aliás, tem de ser bons, senão morrem logo. Hoje ninguém presta atenção a nada. Tem de ser bons. A competição é muito grande, de facto. Muito grande. E eu acho que é uma parte importante da vida das pessoas, é os jogos que as pessoas jogam, e é bom que haja resposta e que haja coisas bonitas. Eu não pratico muito, mas gosto da tradição alemã, daquele tipo de jogo de tabuleiro, chamado jogo europeu, né? Eu gosto. Há alguns que eu tenho visto e jogado esporadicamente, acho fascinantes as coisas, e acho que os inventores mereciam uma estátua. Quer dizer, inventar um bom jogo é um accomplishment fantástico, fantástico. E, de facto, na Alemanha eles têm reconhecimento social, que quando eu partilho, por exemplo, aqui com outras pessoas de Portugal, que digo, sabes que na Alemanha um designer de um jogo, um criador, tem em alguns sítios tanto prestígio como um autor de um livro. E as pessoas ficam surpreendidas. Não estão à espera que isso seja possível, que isso aconteça, que existam tantos jogos e que exista um reconhecimento social por que se criar um jogo. De facto, é uma atividade muito, muito difícil e complexa. E mesmo os bons designers às vezes fazem um bom jogo e a seguir não fazem um bom jogo. O próximo não é bom. Exatamente. É uma categoria de pessoas que também vêm normalmente aos colóquios do Board Game Studies, são os inventores. E alguns são muito interessantes e têm coisas muito interessantes para dizer.
e alguns sabem também sobre jogos e história de jogos, e têm coisas muito interessantes para dizer, nomeadamente estou agora assim a pensar num alemão e dois holandeses fantásticos, inventam jogos lindíssimos, interessantíssimos, e inventam, uns saem-lhes com facilidade, outros são meses e meses de trabalho de criação, e de facto deveriam ser reconhecidos, que inventar um bom jogo é fantástico, é o mesmo pintar um bom quadro, escrever um bom livro, Então, fantástico. e destes jogos que referiu, tem assim alguns que gosto particularmente, estes jogos de tabuleiro modernos, alguns que acho assim interessantes? Eu joguei algumas vezes o Codenames e gostei. E os últimos que joguei foi o Codenames e foi o Catan. Uhum. O meu filho é entusiasta e levou-me a jogar, e eu ao princípio torci o nariz e passado 2 vezes já estava viciado também. São 2 jogos, ambos muitíssimo bons, muito diferentes um do outro, como sabe, mas até isso fez. O meu contacto recente foi só com 2 jogos e eu acho-os excelentes e muito diferentes um do outro. E tanto é assim que comprei vários de cada um para oferecer de prenda a amigos e assim, porque de facto acho fantásticas, acho muito boas ideias, acho uma criatividade, uma coisa sofisticada, de grande valor, e acho que só pode enriquece jogar estes jogos, não só pelo contacto com as pessoas, que faz falta, e que quer dizer, este bonding entre as pessoas que fica fortalecido com a prática de jogos em comum. Os jogos em si têm mecanismos muito interessantes, são coisas muito bonitas, são interessantes, e nós temos falta de atividades, digamos, fora do currículo académico, ou assim, falta de atividades boas, interessantes, boas. Que não seja só estar sentado a uma mesa a beber cerveja, que não seja só isso. Atividades boas, estimulantes, Até porque sofisticadas. estas podemos jogar e beber a cerveja na mesma. Exatamente. É fantástico. Exatamente. Ainda por cima não impede a cerveja. Não impede, não impede. Foi um momento muito, muito interessante. Eu gostei muito desta conversa consigo e queria deixar só aqui uma oportunidade última de, se quiser partilhar mais alguma coisa adicional daquilo que não falámos. Nada, eu agradeço muito a oportunidade que me deu para falar um bocadinho de jogos, porque creio que se vê que eu gosto muito de falar, e pronto, a gente há de encontrar-se mais vezes, há de ir a Leiria ver o que é que anda por lá a fazer, há de vir visitar a exposição ao Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, e pronto, bons jogos para si, para os seus seguidores, e obrigado pelo convite. Obrigado eu, e com certeza devemos nos encontrar para testar algumas coisas, e eu acho que quando voltarmos a conseguir fazer a edição da Leiria Con, eu acho que vai gostar muito de ver o ambiente que se costuma juntar por lá. É um ambiente único. Vou estar lá, não falho, de certeza absoluta. Obrigado. E pronto, muito obrigado. Vamos aqui então despedir e havemos de jogar por aí. Ok, tchau. Deus, obrigado.